para começar a pregar o Evangelho de Jesus. Porque esta palavra não é nossa. Este Evangelho não é dos irmãos que aqui nesta tarde se encontram, mas é a palavra de Deus, a bússola, a instrução para a humanidade. E é por intermédio desta palavra que o homem é ensinado, que o homem chega à consciência e ao entendimento de que nesta vida há uma salvação para a alma. Que neste mundo não é apenas morreu, acabou. Não é apenas viver e dizer depois que eu morrer, acabou-se, está tudo bem, está tudo certo, porque não está. A Bíblia relata que no início da criação, Deus fez o homem perfeito. Mas o homem pecou e você conhece a história de Adão. E por causa da queda de Adão, toda a humanidade passou a ser pecador e foi destituído da glória de Deus. Romano diz que todos pecaram e destituídos estão da graça e da glória de Deus. E todos carecem de salvação. Deixa eu dizer para você nesta tarde, antes da leitura. Não há dois termos aonde você possa dizer eu vou ser salvo, como o nosso irmão Tiago já falou. Não, só existem dois caminhos, aleluia, o largo e o apertado. Só existem dois lugares para a alma, o céu ou o inferno. E não é Jesus que vai decidir aonde vai colocar a sua alma. Não é a sua mãe que vai decidir para onde vai a sua alma. Não é o seu pai que vai decidir aonde vai a sua alma. Não é, aleluia, o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, a sua filha, não. A decisão de escolha hoje foi deixado para cada um. Cada um é responsável para onde irá a sua alma. Assim diz a palavra que aquele que confessar a Jesus, se arrepender dos seus pecados, deixar, confessar e aceitá-lo, renunciando, tomando a sua cruz e seguir, a Bíblia diz que Jesus confessará diante do Pai. Então Jesus, ele morreu na cruz, não foi simplesmente porque Jesus ele queria ser bonzinho, não. Ele morreu para resgatar a humanidade e para dar novamente acesso a Ele, de volta à criação e ao plano original de Deus, a salvação e a vida eterna. A sua alma, meu querido, é eterna. A Bíblia diz que quando Deus formou o boneco do barro ali, Ele soprou nas narinas do boneco o fôlego de vida e colocou a alma. E essa alma, ela é eterna e só existe dois lugares para onde ela irá. E o pecado é o marco terrível que tem separado e tirado o homem do plano original de Deus. E Jesus, o sacrifício perfeito, ele veio devolver a oportunidade para que eu e você novamente tivéssemos a condição de chegar novamente a Deus. Eu quero ler aqui nesta tarde Mateus, no capítulo 24. Glória a Jesus. Versículo 32 ao 39. Glória a Jesus. Que diz assim a palavra do Senhor: Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vir todas estas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé,
assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Aleluia, glória a Deus. E é nesta tarde que nós estamos aqui para dizer para você, ouvinte, que Jesus ele vai voltar. Que Jesus ele veio, morreu na cruz do Calvário, com o sangue derramado, ele pagou o resgate pela minha alma e pela sua alma. E através desse sacrifício e desse sangue, nós podemos ter os nossos pecados perdoados, podemos ser purificados e podemos novamente, por intermédio de Jesus, ter acesso à salvação. Nós vemos aqui que o próprio Jesus ele está dando testemunho de que passarão os céus, passarão a terra, mas a palavra dele não vai passar. Ela se cumprirá, acontecerá. Não importa se você crê ou se você não crê. A palavra do Senhor acontecerá, e a Bíblia diz que há um juízo e uma ira a ser derramada na terra. Quando nós vamos ler o capítulo 24, nós vemos Jesus falando sobre os acontecimentos finais e os prenúncios da vinda de Cristo. Que prenúncio é esse? Ele vai dizer: quando vocês ouvirem rumores de guerra, nação contra nação, pai contra filho, filho contra pai, quando você vê todas essas situações acontecendo, ficais apercebido, porque jaz à porta o dia em que o Filho de Deus está para voltar, para buscar a sua igreja. E quando ele voltar, ele não mais será o Salvador, mas ele será o juiz. Ele virá para julgar as nações. Então o dia da salvação é hoje. É quando ele está na porta a bater, está dizendo: se alguém abrir, se alguém permitir, porque ele é educado, ele entra e faz morada. Jesus nesta tarde ele quer alcançar a sua alma. Então nós vimos aqui nesta tarde para dizer para você: Jesus ele vai voltar novamente. E se Jesus não voltar, e se você partir sem Jesus aqui nesta vida, segue-se o juízo. E o dia do arrependimento é hoje, não é do juízo. O dia do arrependimento é agora, não é depois que morre. Depois que morre não há mais salvação, não há mais o que fazer, porque você escolhe hoje para onde você quer passar a eternidade. Se do lado de Jesus por toda a eternidade, se nos céus ou no inferno, no lado do diabo, no lago de fogo que range com enxofre, meu irmão. Aonde os dentes rangem. Ranger de dente. Você já passou por uma dor de dente? Aquela agonia. A Bíblia diz que lá a dor não se consome. Chega a se ranger os dentes. Para onde você quer ir? Para onde você tem mandado e encomendado a sua alma? Aí você diz: quando eu morrer, que os meus parentes me enterrem. Quando eu morrer, que qualquer um me bote em qualquer lugar. Quando eu morrer acabou. Engana-se. Porque a palavra diz que apenas a morte é um passaporte. Mas existem 3 tipos de morte mencionadas na Bíblia. Talvez você não conheça. Você conheça apenas um tipo de morte, que é esta morte da carne terrena, da carne física. Mas deixa eu dizer, primeiro o homem ele morre espiritualmente no pecado. Ele morreu quando Adão perdeu a essência lá no jardim do Éden. Então o homem ele passa a ter a primeira morte, a morte do pecado. Ele perde o privilégio, o direito, o acesso ao jardim, o acesso a Deus diretamente. Ele perde, ele morreu. E a segunda morte é esta terrenal. É aonde a Bíblia diz que do pó foste formado e ao pó tornarás. É a matéria. Esta é a segunda morte. É os seus anos pequenos de vida aqui na terra. Seus 60, 70, 80, 90, 100 anos com enfado, assim diz a Bíblia.
Esta morte vai determinar a terceira morte. E esta terceira morte qual seria, meu irmão? Esta terceira morte é a tua alma, que ou ela vai estar do lado de Deus, ou ela vai estar na salvação, vai estar eternamente com Cristo nos céus, ou ela vai estar afastada de Deus por toda a eternidade no inferno. Não existe outra verdade. Às vezes você para e fica se perguntando, mas são tantos caminhos apresentados, são tantas religiões, são tantas vertentes. Mas Jesus ele deixou claro, olha, não existe outro caminho a não ser por intermédio do Filho de Deus, por Jesus. Os outros caminhos que o pessoal, que o povo inventa, que se cria, são atalhos, e ele não leva o homem para o céu. Pelo contrário, lhe engana e lhe leva para o inferno. Os outros não são caminhos, são atalhos. Mas Jesus disse, eu sou o caminho. Se você procura saber qual é o caminho verdadeiro que leva você aos céus, Jesus disse, eu sou o caminho. Mas para saber qual é a verdade, Jesus ele é essa verdade. Não existe outra verdade. A verdade é o que a Bíblia diz, e nenhum outro a salvação, a saber, a não ser por intermédio de Jesus. Não tem como. Não é o santo A, o santo B. Não é a prece que você faz em casa. Não. Não é o seu senso de justiça. Mas é por intermédio de Jesus. Somente por Jesus. Ele morreu na cruz do Calvário para dar a oportunidade ao ser humano de se livrar da terceira morte. Quando o homem ele morre lá no jardim, com o nascimento do Emanuel, Jesus, o Filho de Deus, ele veio juntamente trazer vida para a humanidade. A Bíblia diz que o castigo, como foi lido nessa tarde, que nos traz a paz, estava sobre ele. E a gota do seu sangue que escorreu no madeiro, ele estava dando a sua vida para que eu e você hoje pudéssemos viver. Então, Jesus ele é o meio para livrar a humanidade da ira vindoura, do juízo que está para ser derramado sobre a terra. Jesus ele é o meio pela qual o homem consegue salvar a sua alma. Jesus ele é o meio pelo qual o homem pode se salvar desta terceira morte, a morte eterna. Não é que morreu, acabou, escapou-se tudo, não. A morte ela é apenas um passaporte. E Jesus ele veio aqui, morreu e resgatou povos, nações, tribos, língua de todas as etnias. E ele convida cada um para que assim possa entrar por esta porta estreita que já foi falada aqui nesta tarde. Nós poderemos estar em casa, mas a palavra de Deus nos instrui. Ele disse, olha, todo aquele que alcançou a salvação e é um salvo, ele deve ir e anunciar aos seus irmãos. Vão dizer a ele que há um juiz. Ele disse, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Que evangelho é esse? É o evangelho da salvação, é o evangelho da transformação, é o evangelho que diz que eu e você nós nascemos em pecado e que estamos vivendo em pecado e que somos pecadores e que nós precisamos do sangue do Cordeiro, de ser lavado pelo sangue do Cordeiro, que precisamos nos arrepender e aceitar a Jesus para que assim então possamos ir morar no céu. Ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Ele diz, aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Não é nós que falamos, mas é a palavra de Deus. Se você não crê no evangelho, não tem outro meio de salvação. Já há uma condenação. Porque o único meio de salvação é pela crença, pela fé no sacrifício do Filho de Deus. Então nesta tarde, você tem escolha. Jesus ele te dá a oportunidade de escolher. Jesus ele te chama.
Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Há uma oportunidade para mim e para você. Há uma nova história. Há uma maneira diferente de se viver. Há uma maneira, aleluia, em que você não precisa destruir a sua alma. Que você não precisa, aleluia, viver de qualquer forma, dissolutamente. Sem que você, aleluia, destrua por completo a sua vida. E esta maneira é você entregar a sua vida para Jesus. Escrever o seu nome no livro da vida. E Ele escreverá uma nova história na página da sua vida. Talvez você pense, isso aqui é vida. A noitada, a cachaçada, as amizades. Deixa eu dizer para você, isso tudo são prazeres momentâneos. E no final das contas, você está destruindo a sua alma e se afastando do Deus da salvação.